Olá, queridos, sejam muito bem-vindos à Escola Bíblica da Nos Teus Braços, hoje com o tema A Humanidade Perdida. Na verdade, é uma pergunta, né? Não é uma afirmação. Quero perguntar a vocês, a humanidade está perdida? A humanidade vai se perder? O mundo vai acabar? As pessoas vão sumir deste planeta? São perguntas que geralmente trazem reflexões profundas e às vezes a gente não encontra a resposta correta. Olha só o que diz em Lucas, em Mateus e em Apocalipse. São palavras do sermão profético de Jesus Cristo que menciona que grande parte da humanidade será destruída, será atacada, será confrontada. Em Lucas, no capítulo 21, no versículos 25 e 26, diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, na terra, as nações se verão em angústia e a perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que está sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Em Apocalipse, capítulo 16, versículo 8, diz assim: o quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, se recusaram a se arrepender e a glorificá-lo. Isso são fragmentos das Escrituras, este de Apocalipse. Em Lucas fala que os poderes celestes, serão abalados. Não há dúvida que a Bíblia, ela fala que haverá um tempo de muita angústia, de grande angústia, de apreensão e abalo. Abalo dos céus, da terra, do mar. A consequência disso é que milhões de pessoas morrerão nesta época e neste tempo. Então, queridos, o que está acontecendo com a humanidade hoje? Tecnicamente, a humanidade está evoluindo. Tecnicamente, nós estamos adquirindo mais conhecimento, nós estamos crescendo, na inteligência. Mas o fato é que a humanidade, ela está se declinando. Ela está, ao mesmo tempo que ela evolui, nós estamos vivendo hoje o tempo onde há mais injustiça, onde há mais desigualdade, onde há mais distância entre o rico e o pobre, onde as pessoas estão polarizando tudo, onde cada pensamento reflete um modo de viver. Nós estamos desconectos. A humanidade está se perdendo por causa disso. Valores estão indo embora e estão nascendo novos valores, não aqueles que nós aprendemos outrora e que, por nós sermos conservadores, nós seguramos esses valores. E o que é um conservador? É que aquilo que foi passado para você e que é bom, e que você aceitou isso, faz bem para a sua vida, você conserva. E você caminha com esse valor. Isso é ser conservador. Então, tudo que a Bíblia nos deixou, nós conservamos até hoje, porque nós cremos que o que está contido nela é a palavra de Deus. Então, do ponto bíblico, e eu diria para vocês que a Bíblia, ela ensina tudo. Ela ensina até como você tomar banho, fazer bolo. Ela tem princípios profundos e é nela que nós nos seguramos, e é nela que nós confiamos, e é nela que nós conservamos os nossos valores. Mas hoje em dia está tudo embaralhado nesse mundo. Nós precisamos entender que nós estamos caminhando para os fins dos tempos. Nessa geração e nesse tempo que nós vivemos, é onde há a maior separação entre o rico e o pobre. Está todo mundo falando em milhões, bilhões, que é bilionário, trilionário. Hoje não falamos nem mais em bilhões, as pessoas já estão falando em trilhões, trilhões.
Então o afastamento do rico e o pobre, nesta época que estamos vivendo, é a maior de todas na humanidade. O que acontece? Se você não sabe, hoje, no mundo, há muita fome ainda. Há gente que não come. Tem pessoas que comem um dia sim e outro não, e ainda comem mal. Enquanto tem outra parte do mundo trilionária comprando ilhas, vivendo desregradamente, comendo muito bem. A nossa humanidade, nesse ponto, está perdida. Está perdida. Nós estamos caminhando para os fins dos tempos e a gente precisa aprender a palavra, a gente precisa se achegar a Deus, abrir o nosso entendimento para realmente ouvir Deus. Um tempo atrás, eu estava vendo uma série no History Channel que se chamava O Mundo Sem Ninguém. E era interessante porque eles narravam fatos que provavelmente poderá acontecer no futuro. E eu separei aqui 3 fatos de toda a série que eles mencionaram e que está diretamente ligado à palavra de Deus. Lá eles não citaram a palavra, mas está contido, principalmente nos textos que nós lemos acima. O primeiro perigo que eles destacaram no mundo sem ninguém é que haverá um tempo em que meteoros cairão neste planeta. Então, o perigo real de um meteoro cair no planeta. Aí eles desenrolavam essa história. Eles falavam o seguinte, que se um meteoro de 15 quilômetros se chocar com a Terra, ele vai se dividir. E eles disseram o seguinte, se um pequeno pedaço desse meteoro cair na Amazônia, né, que é a metade do Brasil, na hora que esse meteoro batesse no chão, o impacto seria tão violento que toda a Terra tremeria. Todos os vulcões que estão adormecidos entrariam em erupção na mesma hora. A erupção desses vulcões produziria terremotos no mundo inteiro. É isso. Esses vulcões produziriam uma grande quantidade de cinzas que provavelmente iria tapar a luz do Sol e a atmosfera só seria limpa 1 ou 2 anos depois. Um ano sem luz solar seria uma catástrofe enorme, porque tudo que é verde iria morrer. Haveria então uma fome mundial e a inflação seria algo tão forte que só a comida teria valor. As pessoas então iriam viver para comer. Em função dessa situação, 2/3 da população iria morrer. Isso sem falar que iriam morrer aqueles que iriam morrer por causa do impacto na Terra. Se ele caísse no mar, iria produzir ondas de 2 quilômetros de altura. E essas ondas iriam entrar continente adentro. E cidades litorâneas iriam sumir. Queridos, em Apocalipse diz que uma estrela vai cair do céu, que vai chover pedra. E é claro que são meteoritos que vão cair. Faz parte do juízo de Deus. A tribulação que nunca houve na terra. Olha o que diz em Marcos, capítulo 13, versículo 25. E as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. Esse é o primeiro perigo que esses estudiosos, cientistas, deixaram para nós. Quando nós lemos nas Escrituras que uma estrela vai cair, que vai ter uma terrível crise, que 1/3 dos homens vão morrer, que 1/3 da parte verde do mundo vai se acabar, a gente não tem a noção. Mas olha o que foi descrito aqui, o que eu lhes falei. Se um pedaço de um meteorito cair nessa terra, nós estamos perdidos. Nós quem? Grande parte da humanidade. Então é um perigo real. Esses dias nós estávamos apreensivos porque uma parte de um foguete lançado pela China estava vindo de encontro à Terra
e tinha uma grande probabilidade de cair no Brasil. Graças a Deus caiu lá no mar, mas as pessoas agora começam a ficar atemorizadas, não só pelo lixo que tem aí nessa parte do universo, o lixo que eu digo são as sucatas que já foram lançadas para lá há anos atrás, tudo próxima da Terra e pronta a cair. Então o que acontece? Fora isso, os meteoros, os meteoritos, a gente precisa falar dessas coisas, porque o fim dos tempos, muita gente diz assim, o planeta vai acabar. Vou dizer a você, o planeta Terra não vai acabar. Esse pequenino planeta, dentro de uma pequena galáxia, né? Porque existem milhões de galáxias, e Deus escolheu a nossa galáxia e a estrela chamada Sol e este planeta para nós habitarmos. Então ele é pequeno em relação ao universo, mas Deus ama esse planeta. Deus colocou nesse planeta eu e você. Esse planeta não vai ser destruído, mas grande parte da humanidade, sim, sem sombra de dúvida. Todos os filmes que você já assistiu de destruição do fim dos tempos, de congelamento da Terra, tudo isso há uma grande probabilidade de acontecer e a humanidade vai se perder. Grande parte dessa humanidade irá morrer. O outro perigo que os cientistas trouxeram nessa série é que haverá uma grande peste, né? Uma coisa que talvez a gente não sabe muito é que existem vários tipos de vírus. Vírus de laboratório, vírus que já foram descobertos. Só no Brasil, eles disseram que foram descobertos 6 tipos de vírus letais e os cientistas guardaram esses vírus para estudo. Então, os que comumente vão surgir neste mundo, vindo através de animal, vindo através de relacionamentos terríveis do homem com o animal, com a terra, com tudo, vão existir vírus dessa maneira e vão existir vírus fabricados. Então a peste, a praga, é um dos perigos mais próximos de todos nós. Nós estamos convivendo hoje com o coronavírus, uma peste, uma praga que está destruindo vidas, famílias. Milhares de pessoas já morreram. Não se engane, querido. É uma peste. Aí as pessoas falam, esse é um sinal dos fins dos tempos? Sim, também é um sinal. Eu não digo que o coronavírus é o sinal fatal, o último, para a volta de Jesus, mas eu digo que é um grande sinal. E que para a volta de Jesus tudo está pronto. A peste está aí. A praga está aí. Nós estamos vivendo a segunda onda, já tem cientista falando na terceira onda, e eu não sei o que vai acontecer com essa humanidade se Deus não colocar a mão. Porque a praga é uma das sentenças da grande tribulação. Vai haver muita doença ainda, doenças desconhecidas, ao passo que a humanidade evolui tecnicamente, como nós falamos, porque rapidamente se acha um antídoto. Se tem uma praga, nós vamos batalhar para descobrir um antídoto. O problema é vírus após vírus, novidade após novidade. Não dá tempo. Enquanto se descobre o antídoto, milhares de pessoas morrem. E o terceiro perigo que os cientistas disseram é a camada de ozônio. É o buraco que está sendo aberto neste nosso planeta. Dizem os cientistas que hoje na Antártida existe um buraco do tamanho do Brasil. Eles falaram assim, o buraco que está aberto na Antártida é do tamanho do Brasil. Se esse buraco se desloca para uma região tropical ou subtropical, vai acontecer o quê? Vão morrer queimados pelo sol, porque a luz solar vai chegar. E isso diz a palavra. Diz assim em Isaías 30, versículo 26. E a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. O que acontece
é que a Bíblia diz que neste mundo o sol vai se aquecer 7 vezes mais em alguma época. E em que época é essa? A época da grande tribulação. E como que o sol vai aquecer? Deus vai mandar um raio lá no sol? Não, é a camada de ozônio. O buraco que está aí. Se esse buraco se desloca, por enquanto a gente vê lá na Antártida, você está vendo lá as geleiras se derretendo, olha, as geleiras de tamanho de cidades, de capitais, elas se derretendo como um gelinho que sai da sua geladeira. Camada de ozônio. Há um perigo muito grande de nós sermos queimados por este sol, essa estrelinha pequena chamada Sol. Então, queridos, nós temos que entender que estamos caminhando para o fim dos tempos, que vai acontecer coisas terríveis, que nunca tivemos noção antes. Tem gente que diz, já estamos na grande tribulação. Não, a grande tribulação são fatos que vão ocorrer, que diz a Bíblia, que não existiu antes, em nenhum tempo, o que vai acontecer na grande tribulação. Então, qual é o estudo de hoje? Nos preparar para isso. O que a gente deve fazer nesse sentido? O que nós devemos fazer? Pelo menos 3 coisas. Temos que nos preparar para a volta de Jesus. Qual é a mensagem de Apocalipse? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A mensagem central de Apocalipse é a volta de Jesus. Por isso que a Bíblia é eficaz, ela não muda e ela trabalha no sentido de que você se aperceba de uma coisa. Você tem que se preparar. Amós capítulo 4, versículo 12 diz assim: portanto, assim te farei, ó Israel, e por isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Queridos, não pensem diferente. Toda a humanidade, viva ou morta, se encontrará com Deus. Nós usamos esse texto hoje para buscar a Deus e se encontrar com Ele em santidade. Quantas vezes nós já pregamos, prepara-te, povo, para te encontrar com teu Deus. E a gente, nos nossos cultos, na nossa vida com Deus, a nossa caminhada é sempre encontrar Deus. Então a gente procura vigiar, procura andar em santidade, procura se preparar, porque quando encontrar com Deus, Ele tem algo para nós. Mas naquele dia, quando Deus voltar, quando Cristo pisar nessa terra, a nação que está viva se encontrará com Deus para um grande julgamento, para juízo. Naquele dia os mortos também ressuscitarão. Eles se levantarão para se encontrar com Deus no grande trono branco, para serem julgados, para virem o juízo de Deus. Então a mensagem primeira, para você que está me ouvindo, e você que nunca teve uma experiência com Cristo e acha que isso é coisa de religioso, de católico, de evangélico, ou guardada as proporções dos espíritas, das pessoas que creem também num poder maior, encontrar com Deus é um presente que Deus deixou para nós. Não há nenhum Deus igual ao nosso Deus, cuja vontade é se relacionar com o homem. Desde a criação, Deus quer se encontrar conosco, quer se relacionar. E mesmo no dia, quando Jesus Cristo experimentou a morte para nos trazer a paz, naquele tempo o Senhor enviou a presença dele para dentro de nós através do Espírito Santo de Deus. Então o que você precisa hoje? Procurar conhecer Jesus. Jesus não é só amor, não. Jesus também é fogo consumidor. Jesus não é só palavras de confronto. Jesus é a própria espada que vai passar por essa humanidade. Conquanto sermos filhos hoje também significa sermos disciplinados pelo Senhor, mas amados incondicionalmente. Então você que está me ouvindo, não estou falando de religião. Você tem que procurar Jesus, conhecê-lo. E eu diria que você poderia procurar na Bíblia pelo menos 4 livros. Os Evangelhos, que eu diria como um compêndio, mas
propriamente dito, Lucas e Mateus, você deveria procurar ler o livro de Hebreus, ou a carta escrita aos Hebreus, e você procure ler o Apocalipse. São 4 livros em conjunto. Esses 2, que é Mateus e Lucas, fala do Jesus, do ungido, que veio morrer pelo pecador. Então fala de um Cristo, de um Jesus mais humano, mais próximo da gente. Por isso que a gente consegue se achegar mais a Jesus, porque ele foi humano também. Então ele se pareceu conosco, e a gente tende a buscá-lo mais. Mas esse Cristo foi transformado no Cristo, no Filho de Deus, em Deus. Recebeu um nome poderoso, e você só vai conhecer esse Cristo de justiça e de juízo quando você lê Hebreus e quando você lê Apocalipse. Aí você vai conhecer um pouco desse Cristo. Então, queridos, Jesus está aí para ser reconhecido como Senhor, através do conhecimento que Ele mesmo dá a todos nós. Então, ao conhecê-lo, entregue o coração a Ele e se renda a Ele. Eu tenho certeza que o dia que você conhecer Jesus verdadeiramente, você vai amar. O livro de Hebreus faz isso. O dia que você conhece a carta de Hebreus, estuda, você passa a amar Jesus, porque Ele passa a se revelar como um Deus, um Senhor poderoso. A segunda coisa que nós precisamos fazer para fugir dessa ira vindoura é desejar a sua vinda e querer ser arrebatado antes de que tudo isso aconteça, né? Olha, em Apocalipse há cerca de 300 símbolos. Entretanto, há quase uma unanimidade entre os teólogos que haverá um arrebatamento, que parte da humanidade será arrebatada e não passará por essa crise toda da humanidade, esses desastres, essas catástrofes. Então, há uma unanimidade nisso. O que separa é só em que momento isso vai acontecer. Antes, durante, depois, que não é o caso aqui, mas que vai haver um arrebatamento, mas que Deus vai livrar os seus santos. Em algum momento Ele vai livrar. Mas para isso, você tem que amar a sua vinda. Quem ama a vinda do Senhor sabe que Ele vai te tirar daqui. Quem ama a vinda vive se preparando como se a vinda acontecerá amanhã, ou à noite, ou no mesmo dia. É como se não houvesse o ontem. Eu vivo semeando, esperando Deus voltar. A palavra do Senhor diz que Ele vem buscar aqueles que amam a sua vinda. E algumas pessoas erram esse texto falando que Ele que ama a sua vida. Não tem um N no meio, é vinda. É volta. Nós estamos no tempo que a gente tem que falar mais de arrebatamento, mais de volta do Senhor, porque este tempo está todo pronto para o grande arrebatamento futuro. Amém? Você está pronto para subir? Diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aqui está dizendo que gente que estava morta vai sair da cova, o seu corpo vai ser transformado, vai subir, vai ser arrebatado. E gente que está viva também vai. E nós podemos ser essa geração viva que será arrebatada. Então se prepara para isso. Vigiai, pois, é o último tópico nosso. O que eu preciso fazer? Vigiar, meu filho. Em Lucas capítulo 21 e 36 diz assim, vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem, que é o Cristo. Assim é o que Deus está preparando para nós. Ele deixou as marcas destas catástrofes, mas Ele também deixou o caminho. Vigia. Você não sabe a hora. Se você soubesse a hora que o ladrão viria atacar sua casa, você já ficava pronto, arrumava corda, arrumava qualquer tipo de outra arma para amarrar esse bicho. Mas você não sabe, porque o arrebatamento vai ser
uma surpresa. Então vigia, vigia. Nós estamos vivendo a geração onde a probabilidade da gente dispersar o nosso pensamento para qualquer outra coisa nesse mundo é um clique, é só um toque, é só uma imagem, a gente já está fora daquela vida espiritual de Deus para nós. Pensa nisso, pense nisso, se prepara, vigia, deseje o arrebatamento e certamente você será livre de todos esses males. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente.